Olá, meu irmão e minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 18 de dezembro de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o terceiro domingo do Advento. Temos meditado sobre fazer o bem enquanto Jesus não vem. Nesse episódio, vamos refletir sobre mais uma razão espiritual cristã para fazermos o bem. E depois, num segundo momento, vamos pensar de modo específico como nós podemos ajudar, fazer o bem para os jovens e os adolescentes que estão próximos de nós. Bora refletir. Vamos começar então com a primeira leitura que nós escutamos do livro do profeta Isaías. O texto dizia assim: O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Ora, essa passagem do profeta Isaías, ela reaparece no Novo Testamento, quando Jesus, após passar os 40 dias no deserto, que marcam ali a dobradiça da sua vida oculta para a sua vida pública, ele, logo após chegar do deserto, vai à sinagoga e, lendo um texto profético, justamente esse de Isaías, após ler o texto, fecha o rolo do livro, senta-se e diz: hoje se cumpriu esta profecia. Aqui nós podemos refletir duas grandes coisas. Primeiramente, como nós podemos saber que nós estamos agindo com o Espírito de Deus? Como é que nós podemos saber que o Espírito Santo está sobre nós? Ora, um critério bastante espiritual, bastante cristão para isso, é verificar as nossas obras. Sabe aquela passagem de Jesus que diz que conhecereis a árvore pelos seus frutos? Interessante que o padre Antônio Vieira, aquele grande pregador português, ele diz que não é o contrário. Não se conhece o fruto pela árvore, mas se conhece a árvore pelo fruto. E ele comenta assim: pode alguém, porventura, achar-se suficientemente bom, uma árvore que se acha boa. E já que ela, a árvore, é boa, os frutos, por consequência, seriam bons. Mas, na verdade, o que Jesus propõe, continua o padre Antônio Vieira, é o contrário. A árvore nunca pode dizer-se boa, a não ser quando ela observa os seus frutos. É o fruto que dá atestado, é que ele revela que realmente a árvore é capaz ou não de fazer e o que a árvore é ou não é enquanto ser. Como posso saber que o Espírito do Senhor está comigo? Basta reler esse trecho de Isaías, que Jesus tomou inclusive para si como programa da sua obra de salvação, e me perguntar se eu tenho dado esses frutos, se eu tenho feito essas ações. Vamos lá, vamos repetir aqui, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque, aí vem, o Senhor me ungiu, enviou-me para dar boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor. Se eu tenho feito alguma dessas obras, ou tomar a Deus mais de uma delas, eu já posso dizer com uma certa tranquilidade de consciência que o Espírito do Senhor está sobre mim. Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, ele tem um exercício que se chama o exercício das duas bandeiras. O que consiste? Ele está usando aqui uma imagem militar. Duas bandeiras significam dois reinos com dois exércitos. E a pergunta que ele se faz durante esse exercício, que é uma oração, né, é: a qual bandeira eu sirvo?
A que exército eu pertenço? Quem é o meu senhor? Estou lutando por qual causa? E o convite feito é que nós escolhamos a bandeira de Deus, o caminho de Deus. Agora, seguir o caminho de Deus não é uma coisa assim tão fácil. Muitas pessoas pensam o caminho de Deus apenas como um espaço de grande felicidade pessoal, mas outras coisas estão envolvidas aí também. Está envolvido, por exemplo, a nossa capacidade de fazer o bem para os outros. Eu posso me sentir muito bem na minha fé, mas se eu não tenho feito o bem para os outros, então eu posso não estar lutando pela bandeira de Jesus. Posso não estar no caminho do bem, do evangelho. Ah, padre, mas eu sou uma pessoa boa. Ah, mas a partir do que você está falando isso? A partir do que a gente está falando isso? Lembra do padre Antônio Vieira. Não é a árvore boa e por isso necessariamente tudo que ela faz é bom. A pergunta é, que frutos a gente tem dado? O que a gente tem feito pelo mundo, pelos nossos irmãos, sobretudo por aquelas pessoas que têm menos condições emocionais, materiais, espirituais. Porque amar os amigos já tem a paga, como diz Jesus, já recebestes a sua parte. E quando derdes um banquete, diz Jesus também numa outra passagem, numa parábola, não convideis os amigos, os conhecidos, mas ide pelas ruas e chamai aqueles que não podeis vos dar nada em troca. São as nossas obras que testificam o Espírito que está agindo em nós. Primeira coisa para nossa reflexão é: será que nós estamos tomados pelo Espírito do Senhor? Será que nós temos o Espírito Santo de Jesus? Porque o Espírito Santo não trabalha contra Jesus e nem vai trabalhar de um jeito que nos faça viver uma religiosidade gostosa, bonita, mas que não nos comprometa com o projeto de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim quando levo boa nova aos humildes, quando eu levo cura para quem está ferido, quando eu prego redenção para quem está preso, quando eu levo liberdade para quem está cativo, quando sou anúncio do tempo da graça do Senhor. Uma segunda consideração que nós podemos tomar aqui, comparando esse texto de Isaías e o texto em que Jesus, no Evangelho, faz a leitura dessa profecia, é que quando Jesus diz, hoje cumpriu-se essa profecia, ele está falando dele mesmo. Ele está revelando a que veio. E ele está antecipando verbalmente as obras que ele vai fazer concretamente por meio de suas ações. E aí vem a questão para nós. Quando nós fazemos o bem para alguém, nós estamos realizando as profecias de Deus. De modo que quando eu ajudo alguma pessoa, eu posso dizer, o Espírito de Deus, o Senhor Deus, está sobre mim. E aquela pessoa que recebe a minha ajuda e de alguma maneira é salva no seu sofrimento, no seu problema, na sua dor, ela pode repetir com Jesus, hoje cumpriu-se esta profecia. Então, meus irmãos, o que é fazer o bem? Fazer o bem para nós cristãos é realizar as profecias de Deus. Porque Deus disse que estaria conosco. Mas como Deus está conosco? Deus está conosco também no bem que a gente faz, no nosso sim. Deus não está presente no nosso não. Deus não está agindo ali de modo gratuito, fortuito, desconsiderando o ser humano. Ele está sempre agindo com a nossa colaboração. Então, o que somos? Somos a realização da profecia de Deus, da palavra de Deus, quando dizemos o nosso sim e assumimos a nossa missão conforme nosso estado de vida. Padre, ou freira, ou leigo, ou casado, cada um no seu trabalho, fazendo a sua parte da melhor maneira, sempre unido ao Espírito de Jesus, procurando realizar o projeto do reino de Deus. Bem,
Isso posto, vou então para o segundo ponto da minha reflexão, que é como é que nós podemos ajudar os jovens, de modo particular, jovens e adolescentes. Estou pensando jovens aqui, os jovens até antes de ser o que nós chamamos de jovens adultos. Vamos pensar o pessoalzinho aí que está na segunda etapa, segunda parte do ensino fundamental, né? A partir da quinta série em diante, já começa ali uma pré-adolescência e vai até ali os seus 20, 21 anos. Essa turminha aqui em fases de grandes mudanças, inclusive escolares. Como a gente poderia ajudá-los? Eu colocaria aqui 3 diretrizes. Uma pessoal, uma pastoral, uma social. Pessoalmente falando, o que nós podemos fazer? Olha, é preciso tomar muito cuidado com o testemunho e as palavras que a gente usa com aqueles adolescentes e jovens que nos querem bem. Porque a maior autoridade que você pode ter sobre eles é o afeto. Se você tem um adolescente ou jovem que te gosta muito e que te, de alguma maneira, persegue, te busca, te procura, gosta de estar com você, de sair com você, e etc. Pode ser um sobrinho, um primo mais novo, pode ser um irmão mais novo também, um afilhado, um filho de um amigo, enfim, alguém que seja mais novo, que está ali observando você e meio que se inspira em você. Se você tem esse poder todo de afeto, você tem um grande poder de educação. Porque o afeto é a maior entrada que se pode ter com um adolescente e com um jovem. Nesse aspecto, eu daria a seguinte recomendação. Olha, quando pais, sobretudo pais de primeira viagem, descobrem que vão ser pais, é costume que algumas coisas neles sejam mudadas intencionalmente, conscientemente, tendo em vista a chegada da criança. Escutamos expressões como agora eu preciso mudar de vida, ou então agora eu acho que é hora de parar com a farra, ou então eu não quero que o meu filho me veja assim. E são tantas as expressões que revelam uma certa preocupação de que aquela criança que vai chegar não tenha uma boa estrutura de base comigo, sendo o que eu sou. Então eu preciso me mudar, melhorar, para acolher melhor, do ponto de vista da educação, do testemunho, do apoio, para aquela criança que vai chegar. Isso é uma experiência de pais, né? Mas também o tio, o afilhado, o primo, o amigo, pode sentir no coração um certo desejo de melhoramento, um impulso de conversão por conta daqueles adolescentes e jovens que gostam dele. Então, se você tem aí os seus fãs mais jovens, ou então os seus seguidores, ou discípulos, ou admiradores, ou amigos queridos, fique pensando, será que não seria o caso de você se tornar uma pessoa melhor para ajudá-los? Seria muito nobre da nossa parte se a gente mudasse para fazer o bem para eles. É uma primeira coisa que a gente já pode fazer para ajudá-los, para ser luz no caminho deles, sal na terra deles, sal da terra, luz do mundo, para que a gente possa cumprir profecias de Deus na vida deles. O segundo conselho mais pastoral é: se você conhece grupos de jovens e, sobretudo, retiros para jovens na sua diocese, na sua paróquia, é uma boa indicação para fazer para essa turma. Por quê? Porque os retiros, especialmente, são lugares de experiência muito fortes de Deus. E, em geral, são lugares de experiência muito pessoal, passional. O que eu chamo de passional? Deus atravessa o coração daquele jovem. Porque vários deles têm um certo pé atrás com a religião, ou uma certa frieza religiosa, porque praticam a religião mais baseados em costumes familiares, em rotinas culturais, e não tanto porque experimentaram o amor de Deus. E os retiros são lugares muito bons para isso, para experimentar o amor de Deus. E os grupos de jovens, por sua vez, são lugares para um cultivo mais sistemático
da fé. Porque o retiro dura o quê? Um final de semana? Uma semana, no máximo, talvez? Agora, os grupos de jovens se reúnem, vamos lá, semanalmente, uma vez por semana, mas o ano todo. E isso ajuda a ir conhecendo mais a palavra de Deus, conhecendo mais a fé da igreja, aprendendo mais sobre o que significa ser humano e ser humano cristão. E tudo isso é um grande aporte para o crescimento dos adolescentes e dos jovens. Acho que a gente perde muita oportunidade porque a gente quer trabalhar com essa turma sozinho. O pai e a mãe quer meio que educar o filho por conta, né? Por eles só. Só que você tem que fazer time. E não é só a escola, o professor da escola. Tem que ter um time um pouco mais ampliado. Ou para usar uma linguagem muito comum hoje na psicologia, né? Ter uma rede de apoio. E a igreja oferece uma rede de apoio, sobretudo nesses grupos de pastorais jovens, de movimentos jovens. Uma terceira direção, agora mais social, é na verdade uma divulgação que eu gostaria de aproveitar para fazer de um trabalho muito interessante que acontece aqui na Diocese de Taubaté. Talvez em outras dioceses tenham trabalhos similares. O trabalho aqui se chama Projeto Coração. No que ele consiste? São pessoas jovens e jovens adultos, que fazem um trabalho de visita e evangelização da Fundação Casa, a antiga FEBEM, onde menores infratores são colocados para serem reeducados, reabilitados para o convívio na sociedade. Ora, muitas pessoas têm um grande preconceito com esses rapazes por conta da vida que eles levaram, por conta do que fizeram. E, de fato, do ponto de vista da ação deles, né, podemos dizer que, de fato, a ação é condenável. O mal foi feito, um roubo, um assassinato, uma ameaça, algo do tipo assim. Mas, como pessoas, os pecadores, como nós pecadores, são profundamente amados pela misericórdia de Deus e eles também são destinatários de uma boa nova, como disse o profeta Isaías, né? Curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos. Então esses rapazes precisam de uma presença de fé, de luz, de gente que seja sal na terra e luz no mundo deles. O Projeto Coração, ele faz esse acompanhamento desses jovens, levando a eles a pregação do evangelho, a amizade dos jovens que vão visitá-los, a música, a festa, a alegria, a partilha de vida, a conversa, a escuta. E são tantas coisas que são oferecidas que aqueles jovens vão adquirindo um pouco mais de dignidade de vida e também de experiência do amor cristão. São amados por Deus através daqueles jovens e jovens adultos que os visitam. Então, se você é aqui da Diocese de Taubaté, conheça o Projeto Coração. Eles têm até um Instagram. Agora, se você é de outra diocese, procure saber aí na sua região o que existem de projetos para trabalhar com os jovens mais difíceis. Inclusive, se você é uma pessoa que tem perfil para trabalhar com jovem, você tem aquele jeitão, porque é uma pessoa engraçada, animada, para frente, você tem uma grande missão, porque trabalhar com juventude não é uma tarefa fácil. E talvez Deus esteja te chamando, primeiro, para que você faça um grande bem, e segundo, para que você evolua como cristão, fazendo boas obras. Então, meus irmãos, nossos jovens e adolescentes precisam de nós. E existem muitas maneiras de ajudá-los. É preciso pensar e não os deixar. Deus conta conosco para realizarmos as profecias da Bíblia, da sua palavra, na vida das pessoas que conosco convivem, mas especialmente na vida desse pessoal que está começando ainda a vida. Se a vida deles é, digamos assim, semente ou primeiro broto, é a eles ainda mais que devemos dedicar o nosso tempo de evangelização. Nós estamos começando mais uma semana, então eu gostaria de te propor que durante esses dias você pensasse: o que será que eu posso fazer pelos adolescentes e pelos jovens? Começando por aqueles que
que estão mais próximos de mim afetivamente, e depois, no segundo momento, pensando naqueles da minha paróquia, do meu bairro, da minha região, da minha cidade. O que eu posso fazer por eles? Todos podemos fazer alguma coisa. Em nível mais pessoal, talvez alguns tenham alguns limites, mas pelo menos indicando algumas coisas, trabalhos, pessoas com quem esses jovens possam crescer ainda mais. E se você leva jeito para a juventude, lembre-se que você tem uma grande tarefa aos olhos de Deus. Deus precisa muito da sua colaboração para que o reino de Deus aconteça na vida desses rapazes e moças. Te desejo uma excelente semana e até a próxima com mais um Ontem na Missa. Deus abençoe e até logo, pessoal!